Graças a paz, meus irmãos. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Quero agradecer ao pastor Elias pela recepção, pastor Israel pelo convite. Já me mandou uma mensagem agora à tarde, diz que está em outra cidade, de férias. Maravilha, né? Maravilha. Pastor Israel pediu para me estar falando sobre transformar o medo em energia. Foi o tema que ele me passou para estar falando com vocês. Transformando o medo em energia. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. E eu quero ler um texto com vocês, que está em Mateus capítulo 25, para a gente ter como base e poder falar um pouco sobre o medo. O medo. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, é uma parábola, uma história com né? Bem conhecida. E a gente vai ler Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com ele. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o seu talento. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aí os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o medo é um mecanismo de defesa que visa nos proteger de situações de risco. Sem o medo, nós nos aventuraríamos a situações extremamente danosas. É sempre bom ter uma dose de medo. Sem medo, a gente atravessaria a rua, por exemplo, sem olhar para os lados. Sem medo, a gente não teria dificuldade de encarar um animal peçonhento. Sem medo, a gente faria negócios sem pensar. É sempre importante ter uma dose de medo. É sempre importante ter uma dose de medo. Entretanto, quando o medo começa a dominar os nossos pensamentos, quando o medo começa a dominar os nossos comportamentos, as nossas relações, o nosso trabalho, a nossa fé, ele se torna extremamente prejudicial. Porque ele nos paralisa, ele nos diminui, ele nos aflige, ele nos acovarda, e ele rouba a nossa energia.
E foi isso que aconteceu com o personagem aqui da parábola dos talentos. O que recebeu um talento, ao invés de negociá-lo, ele o que fez? O enterrou. E o versículo 25 diz que ele o enterrou por medo. Ele teve medo e enterrou o talento. Porque é assim que as pessoas medrosas geralmente fazem. Elas se escondem, elas fogem, elas paralisam-se, elas enterram seus talentos. Enfim, as pessoas com medo, elas muitas vezes deixam de viver corretamente. E o interessante dessa parábola é que o senhor desse servo não o repreende só pelo medo, mas pela perversidade, pela inutilidade. Olha o versículo 26, o tanto que é interessante. No versículo 25, ele diz assim: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o seu talento. Mas o Senhor respondeu: servo, você é mau, você é preguiçoso. Ele chama o servo que enterrou o talento de mau e preguiçoso. Ou seja, ele não apenas condena o servo por ele ter escondido o talento, ele não apenas apenas repreende o servo por causa do seu medo, mas ele o chama de mau e preguiçoso. E por que esse servo aqui é mau e preguiçoso e não apenas medroso? Bom, eu creio que a maldade, a inutilidade desse servo aqui é destacada porque quando nós não lidamos com o nosso medo, nós agimos como que preguiça. Às vezes o problema não é só o medo, às vezes é nós não tratarmos o nosso medo, não temos coragem de tratar o nosso medo, é sermos preguiçosos para lidar com o nosso medo. Ou seja, não é só o medo um problema, é quando nós não encaramos o nosso medo, é quando nós não tratamos o nosso medo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, tentando tratar o nosso medo, tentando lidar com o nosso medo e até mesmo superar o nosso medo. Agora a pergunta que surge é: como que a gente faz isso? Como que a gente lida com o nosso medo? Como que a gente trata com o nosso medo? Como que a gente administra e até supera o nosso medo ou os nossos medos? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, amém? Como que a gente vence os nossos medos? Como é que a gente supera os nossos medos? Às vezes em várias áreas, ou em algumas áreas específicas, mas como que a gente lida com o medo? Primeiro, eu penso que a gente lida com o nosso medo, a gente trata e busca superar o nosso medo, descobrindo as nascentes do medo. Descobrindo as nascentes do medo. Porque o medo, gente, tem várias nascentes, e descobri-los é fundamental. Então deixa eu citar para vocês algumas nascentes do medo. Uma das nascentes do medo, uma das fontes do medo, são as prisões, ou é a prisão às palavras negativas que nos foram dirigidas. Palavras negativas que a gente ouviu durante a vida. Às vezes nós ficamos presos a essas palavras negativas. Você ouviu quando era pequeno, quando era jovem, quando era adolescente, você ouviu palavras dizendo que você não ia ser nada na vida, que você não ia dar certo, que você ia fracassar, que seu casamento ia falir, que você não era tão inteligente, não era tão capaz. E aí essas palavras foram entrando na sua mente. E hoje, quando você está diante de um desafio, quando você está diante de pessoas, quando você está diante de momentos que você precisa ser mais ousado, essas vozes parecem que soam
E aí você faz o quê? Paralisa. Então muitas coisas que a gente ouviu durante a nossa caminhada, às vezes em casa, às vezes no colégio, são vozes que geram medos em nós. E muitas vezes nós temos dificuldade de romper até espiritualmente. Por quê? Porque existem vozes na nossa mente que diz: você não vai dar conta, você não consegue, você não é bom o suficiente. E nós precisamos lidar com essas vozes, muitas vezes tratar. Então uma das nascentes do medo são as vozes ou palavras negativas que você ouviu quando você era jovem, quando você era criança, quando você era adolescente, ou às vezes até adulto. Uma outra nascente do medo é a mania de comparação. Você sabia que a infelicidade começa com a comparação? Você quer ser infeliz, compare-se aos outros. Porque sempre que a gente se compara aos outros, a gente sempre acha que os outros são melhores que a gente, não é? Parece que as pessoas são sempre melhores. E tem gente que vive se comparando. E como eu disse, a comparação é o caminho para a infelicidade. Então por que tem gente que tem medo? Porque vive sempre se comparando. Ah, mas eu não sou igual ao fulano de tal, eu não toco igual ao pastor Gessé, eu não canto, eu não faço, eu não sou. Então já que eu não sou como as pessoas, o que eu faço? Nada. É o que o homem da parábola dos talentos fez. Eu não ganhei 5, não ganhei 2, o que eu vou fazer? Vou enterrar, que a melhor coisa que eu faço é ficar quietinho. Porque já tem gente fazendo demais, né? Já tem gente trabalhando demais, deixa eu aqui quietinho. Então, outra nascente do medo são as comparações. Você quer ver uma terceira nascente do medo, uma terceira fonte do medo? São os traumas. Traumas. Principalmente traumas repetidos. Imagine comigo, imagine que você era criança, estava lá na salinha de aula, 7, 8 anos de idade, a professora fez uma pergunta, você levantou a mão e respondeu errado. O que as outras crianças fazem? Riem. Ela é burrinha. Beleza. Aí você já criou ali uma certa resistência, né? Lá já marcou. Aí você se torna um adolescente e tem que usar óculos. Aí todo mundo chama você de quê? Quatro olhos, olha o quatro olhos aí, não vamos brincar com 4 olhos não. O que acontece? Você já tem um segundo trauma de rejeição. Aí você vira um jovem, não é lá muito bonito, Aí você chama aquela menina para namorar, ela fala não. Já são 3. Aí você se torna mais velho, vai fazer um teste no coral. Só praia é outra, você não canta nada. 4. O que acontece com você agora? Agora você tem um trauma de rejeição. Você acha que você não serve para nada. Agora você tem medo de responder perguntas, você tem medo de aproximar das pessoas e dar uma bobeira. Você tem medo de falar a sua opinião, você tem medo de exercer um ministério, você tem medo de conversar, por quê? Porque você criou traumas que geraram medo em você, e esses traumas estão governando a sua vida, e você está paralisado, está paralisada, não conversa com ninguém, morre de medo de conversar com as pessoas, por quê? Porque você acha que você não sabe conversar. Percebe? As nascentes do medo. Complexo de inferioridade é uma quarta fonte do medo. Complexo de inferioridade. Por que esse homem aqui enterrou o talento? Ele duvidou dele mesmo. Ele achou que ele não dava conta. Achava-se inferior aos outros. Então preste atenção. Para a gente transformar o medo em energia, a gente tem que lidar com o medo.
Para a gente lidar com o medo, uma das formas é a gente descobrir as nascentes. Por que eu tenho medo? O que é que me paralisa? O que é que me impede de ser mais ousado, de me envolver, de ser mais alegre, de ser mais feliz? É preciso lidar com as nascentes do medo. E como que a gente lidar com as nascentes do medo? A gente procura ajuda. A gente procura o pastor. A gente vai para a oração. A gente procura um profissional quando é necessário. O que eu não posso é ficar preso ao medo. Então, se você é uma pessoa que tem medo dos outros, medo de exercer seu ministério, medo de conversar, medo de se aproximar das pessoas, você precisa lidar com esse medo. E como que você lida com esse medo? Procurando ajuda. Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure um psicólogo, procure Deus em oração, mas não deixe o medo te paralisar. Amém, gente? Então, primeiro, como que a gente transforma o medo em energia? Descobrindo as nascentes do medo. Segundo, como que a gente lida com o nosso medo? Como que a gente transforma o nosso medo em energia? Averiguando se o nosso medo tem fundamento. Analisando se o nosso medo tem o quê? Fundamento. Porque existem medos que não têm fundamento, gente. Existem medos, olha que coisa louca. Existem medos que são hipotéticos. É por isso que o medo é o irmão gêmeo da ansiedade. Porque a ansiedade está muito ligada à hipótese. Então, por exemplo, imagina nós estamos aqui dentro, entra uma onça. Não é uma onça nesse corredor. A gente olha, gente, tem uma onça ali, todo mundo olha. O que vai acontecer com a gente? Todo mundo vai ficar com medo, concorda? Vamos correr, sair por essa porta aqui, vai virar um peteca aqui dentro. Por quê? Porque uma onça entrou aqui. Agora imagine se a gente começar a pensar que uma onça vai entrar aqui e começar a correr. Vai ser uma loucura? Mas por que está todo mundo correndo aqui? Porque uma onça vai entrar aqui, mas aonde, gente? Da onde essa onça vem? Aqui em Anápolis nem onça tem direito. Estou falando de onça, não é de sogra não, de onça. De onça. Veja só. O medo nasce muitas vezes de pensamentos ilógicos. Uma onça vai entrar ali. Uma cobra. Tá, mas não tem, como assim? Quando a fonte do medo está lá, você tem que ter medo. Agora tem gente que tem medo do quê? Do que não existe ainda. Ah, mas e se? Meu irmão, não existe se. Se minha avó não tivesse morrido, ela era viva até hoje. Mas tem gente que vive com medo. Medo do quê? Medo do amanhã. Medo do que vai acontecer. Medo da onça. Medo da sogra. Isso aí às vezes acontece. Então tem medos, preste atenção nisso. Tem medos que não tem razão de ser. Por quê? Porque o agente do medo é o se. E se? E se eu ficar doente? E se minha esposa for embora? E se meu marido me deixar? E se eu quebrar? E se o diabo? E fica no e se. Só que esse se nunca chega e a pessoa fica com medo. E aí quando a pessoa vive nesse e se, ela começa a ficar ansiosa. Porque a ansiedade é o medo do amanhã. É o medo do que pode vir. A ansiedade, ela é hipotética. A ansiedade gera pré-ocupação, ou seja, uma ocupação prévia. Eu começo a me ocupar de algo que não existe ainda. Eu vivo num outro tempo. Olha só, eu estou num outro tempo.
E deixa eu dizer uma coisa para você: nem Deus pode te abençoar amanhã, sabia disso? Nem Deus pode te abençoar amanhã, sabe por quê? Porque você não está lá. Você não está lá. Deus só pode te abençoar quando? Hoje. Deus só te abençoa hoje, mas às vezes você está lá no futuro. E Deus é o eu serei. Deus é o eu sou. Então, como que a gente lida com medo? Como transforma o medo em energia? A gente começa a observar o fundamento do nosso medo. Tem alguma coisa real que está me gerando medo? Aí eu preciso lidar com aquilo. Agora, saia do amanhã. Se você quer transformar o medo em energia, saia do amanhã. Porque você está gastando energia para amanhã por um problema que hoje não existe. Uma loucura. Então, segundo, como que a gente lida com o medo? A gente observa o fundamento do nosso medo. Tem fundamento? Tem lógica? Tem realmente um problema? Tem uma dificuldade? Tem. Isso me dá um certo medo? Me dá. Mas eu vou resolver o problema. E não ficar resolvendo um problema que não existe. Não ficar resolvendo um problema que não existe. Quando eu tive minha primeira filha, a Isabela, minha primeira filha, primeiro ano, um dia, menina nascendo, cheguei lá em casa, um dia minha esposa estava dando banho na menina, lembro até hoje a banheirinha verde, aquelas banheirinhas de plástico, né? Dando banho na menina e chorando. Eu cheguei e falei assim: ué, amor, o que foi que você está chorando? Como é que nós vamos pagar a faculdade dessa menina? Nós não temos dinheiro. Falei: amor do céu, mas que é isso? Eu quero saber como é que eu vou comprar uma fralda para ela. Está entendendo? E hoje a minha filha, ela passou agora para o concurso, ela é policial civil lá em Brasília. Está vendo? Adiantou ela chorar 30 anos atrás? Então, cuidado, às vezes você está com medo de coisas que não existem ainda e que você não precisa nem se preocupar. Por quê? Porque não existe o problema. E você está perdendo energia. Amém, gente? Terceiro, como é que a gente transforma medo em energia? Tendo coragem. Qual que é o contrário do medo, gente? Qual que é o contrário do medo? Não. Contrário do medo é não medo. Contrário do medo é não medo. Porque quando eu estou com medo, eu estou com medo. Quando eu não estou com medo, eu não estou com medo. Então, o contrário do medo é não medo. O que é coragem? Coragem é uma reação ao medo. Só precisa de coragem quem está com medo. Quem não está com medo, não precisa de coragem, não. Por que você vai ter coragem? Por que você precisa de coragem se você não está com medo, né? Agora, se você está com medo, aí você precisa de coragem. Então, na psicologia, existe uma técnica denominada técnica de confrontação. Nessa técnica, a pessoa ela é confrontada com o seu medo. Então, por exemplo, a pessoa ela tem medo de andar de avião. Aí, o que eles fazem? Eles pegam a pessoa, né, o terapeuta pega a pessoa e leva ela no aeroporto. E deixa ela ver no avião. Depois, chega perto do avião. Depois põe ela num avião parado. E vai confrontando ela com o avião até que ela voa. Às vezes dá certo, às vezes dá certo. Já viu o menino quando tem medo de cachorro? Tem menino que o que você faz? Você não pode pegar o cachorro e jogar em cima dele. Aí acabou, o menino nunca mais vai. O que você faz? Você põe o cachorro longe. Né? Você vai ali, passa a mão, olha aqui, não morde não. Vai confrontando a pessoa com o medo. Dando coragem a ela. E ela vai pegar no cachorro. Já viu o menino? Quando ele pega de longe. Ó. Ele vai tendo coragem. Então, coragem é uma reação ao medo. A minha filha Gabriela, a minha filha do meio. A minha filha é muito medrosa. Minha filha é tão medrosa que, quando ela andava com as amigas dela, às vezes ela estava assim, aí ela via uma pessoa que ela achava que era
perigosa, que né? Aquela pessoa ali perigosa, é malandro. Aí ela falava assim, ela e a amiga, imagina, ela andando com a amiga, falava assim: oi pai, oi pai. Aí a menina ficava procurando o pai dela, né? Mas aí ela falava assim: uma tática que eu uso para me proteger, porque aí o cara pensa, o pai dela está lá, né? Aí a minha filha, agora ela formou em medicina e foi para o Rio de Janeiro. O marido dela faz residência lá no último ano. E ela foi fazer plantão no Rio de Janeiro, em Niterói. Aí ela chegou para fazer plantão, né? Porque o marido está no último ano de residência. Ela foi para ficar com ele esse ano, para eles voltarem no final do ano. E aí ela arrumou um plantão. Aí ela disse que está no Uber. Ela disse que está no Uber. E o Uber está indo. De repente o rapaz do Uber falou assim: olha, eu vou fazer essa rotatória e vou entrar naquela rua ali. Ela falou: tudo bem, né? O cara fez a rotatória. Quando ele entrou na rua assim, ela disse assim: mas o que é isso? Disse que tinha favela de cá, né? Favela de cá. Falou: esse cara está me sequestrando. Esse cara está me sequestrando. E aí o cara foi entrando assim, meio que numa favela. E ela falou: Senhor, o que eu... Ela disse que nunca orou tanto na vida dela, né? Aí ela disse que parou assim na porta de um hospital, assim, que estava no meio da favela. Tinha pneus, aqueles pneus, né? Toado, pneu de carro. E um cara no meio, vigiando ali a entrada da favela. Ela falou: agora eu estou morta. Aí ela desceu vestida de médica, o cara olhou para ela: pode passar, porque lá só passa quem deixa o tráfico, deixa entrar. E ela fazendo plantão lá na favela do tráfico. Ela contou isso para mim ontem. Falei: pai do céu, o que eu faço? Eu falei: minha filha, você voltou bem. Aí eu fiquei pensando, confrontar o medo. Tem que ter coragem. Porque eu acho que se fosse nós, mandava o Uber voltar, né? Então assim, só precisa de coragem quem tem medo. Por isso, às vezes você tem medo de alguma coisa, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu tenho medo de falar em público. Fala com medo mesmo. Eu tenho medo de conversar com as pessoas. Conversa com medo mesmo, mas não deixe o medo te paralisar. Tenha coragem. Lembra o que Deus falou para Josué? Coragem. Ser corajoso. Por que Deus mandou Josué ser corajoso? Porque Josué estava com medo, irmão. Josué estava com medo. Deus falou: tenha coragem. Vamos que vamos. Então uma das formas de a gente transformar o medo em energia é tendo coragem. E coragem não é falta de medo. Coragem é caminhar mesmo com medo. É igual ao hospital, fazer cirurgia. Você vai com medo, mas você faz. É igual tirar sangue. O homem tem medo de agulha, não tem? Eu fui doar sangue um dia, a mulher veio com a agulha assim, ó, aquela agulhinha, né? Mas é ruim, né? Aí eu puxava assim, o braço assim, aí ela virou para mim, brava, a mulher falou assim: você não é homem, não? Falta isso para mim. Eu falei assim: eu sou muito fanático, não. Sou muito fanático, não. Mas vamos lá, vai com medo mesmo. E vamos. Então, transforme o medo em energia, tendo coragem. Então, você precisa descobrir as fontes do medo, lidar com isso. Você precisa observar o fundamento do medo. Tem lógica o medo que você tem? Às vezes não tem. E você precisa ter coragem. Amém, gente? Estou quase caminhando para o final. Quarto, para a gente transformar o medo em energia, a gente precisa entender que há certas situações que estão fora do nosso controle. Para eu transformar meu medo em energia, eu preciso entender que há certas situações que estão fora do meu controle. Então olha que coisa interessante, um estudo realizado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, revelou que 60% dos nossos medos são infundados porque nunca vão acontecer. Vai coisa louca.
60% das coisas que você tem medo nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu tenho medo, não vai acontecer. 60%. 20% dos nossos medos estão fora do nosso controle. Ou seja, não adianta você ter medo. Tipo andar de avião. Depois que você entrou no avião, o avião subiu, acabou, meu irmão. Você não está mais no controle. Agora não adianta você ter medo. Se cair, caiu. Se ficar lá, não caiu. Aí morreu, né? É igual aquela mulher, falou assim, moça, se o avião cair, por onde eu saio? Aí você sai no jornal. Sai no jornal. Então, 20% dos nossos medos está fora do nosso controle, você não tem controle. Então, não adianta você ter medo, porque o que de ruim vai acontecer não está no seu controle. 10% dos nossos medos são tão pequenos que não fazem a mínima diferença. Ou seja, 10% dos medos que a gente tem, não faz diferença nenhuma você ter medo ou não. É tão pequeno que não faz. Medo de barata, por exemplo. Medo de barata. A barata está lá, você olha, ela corre. Ele só tem medo de barata que voa, né? A que voa é diferente, aí já, que as que voam é mais perigosa. Mas você está entendendo? Tem certos medos que eles são pequenos, você tem medo de umas coisas. E dos 10% que restam, essa pesquisa revelou que apenas 4 ou 5% são reais e justificáveis. Ou seja, do somatório de 100%, apenas 4 a 5% dos nossos medos são justificáveis. Agora, nós vivemos como se o índice fosse o contrário. A gente vive como se 95% dos nossos medos fosse acontecer. Viu com medo, vem pânico. Então, entenda que há certas coisas que estão fora do seu controle. Há certas coisas que não vão acontecer. E que aquilo que vai acontecer é muito pouco. E quando acontecer, o que você vai ter que fazer? Lidar com aquilo. Mas deixa acontecer, não é melhor? Vamos deixar acontecer. Isso não significa que você não deve prevenir. Prevenção é diferente de preocupação. A gente previne. Amém? Tá bom, por último, para a gente transformar o nosso medo em energia, a gente não pode esquecer da nossa identidade. Nós jamais devemos nos esquecer da nossa identidade. Porque saber quem nós somos é fundamental para lidarmos com os nossos medos. E a pergunta é, quem nós somos? Quem nós somos? Romanos 8, 15 a 17 responde essa pergunta. Lá em Romanos 8, 15 está escrito assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm uma identidade, vocês não precisam mais viver em temor. Por quê? Porque vocês são filhos. Se vocês são filhos, vocês têm o Espírito Santo. Se vocês são filhos, vocês têm um pai que cuida de vocês. Se vocês são filhos, vocês podem acalmar o coração, porque o pai de vocês não abandonará vocês. Essa é a nossa identidade. E muitas vezes nós vivemos com medo porque nós nos esquecemos quem somos. Quem somos em Deus. Esquecemos de que somos filhos de Deus. Esquecemos que somos alvos do amor de Deus. Porque João disse que o amor lança fora o quê? O amor lança fora o medo.
vai com medo mesmo. E não esqueça de quem você é. Amém? Você é filho de Deus. Diz que tinha um rato. Está o gato. E entrou num beco ali e ficou ali quietinho. Respirando, né? O gato vazou. E enquanto o rato está lá naquele beco, lá suspirando, passou uma fada madrinha. A fada madrinha. Foi passando a fada madrinha viu o rato lá no beco, lá, suspirando, morrendo, suando, morrendo de medo. A fada madrinha virou para o rato e falou assim: ô ratinho, o que você está fazendo aí? Por que você está com tanto medo? Aí o rato falou assim: é porque tem um gato. E eu estou fugindo desse gato, custei despistar ele. A fada madrinha falou assim: não, eu vou resolver o seu problema agora, vou te ajudar. Ela pegou a varinha de condão dela, bateu na cabecinha do rato e transformou o rato num gato. Olha que coisa boa. O rato agora não precisava ter medo de gato, porque ele era um quê? Um gato, e ele saiu tranquilão. Agora eu sou um gato, não preciso mais correr do gato, né? Está lá andando, quando ele virou a esquina, ele topou com um cachorro. Quando aquele cachorro grande olhou para o gato, falou: ah, agora. E o cachorro emendou atrás do gato, que era rato. E começou a mesma anarquia. E vai para a direita, vai para a esquerda. E o cachorro tentando pegar o gato. E vai naquela agonia, com muita dificuldade. O gato, que era rato, conseguiu despistar o cachorro. Entrou no bequinho de novo. E o cachorro passou reto, tupia, ficou lá. Aquela agonia, aquele suor. A fada madrinha ia voltando. A fada madrinha voltando, olhou, viu lá o gato, né? Que ela havia que ela tinha transformado. Olhou o gatinho e falou assim: mas você de novo aqui, acabei de transformar você num gato, você está aqui de novo, desesperado, está aqui angustiado, o que foi? Eu falei: não, mas é porque a senhora me transformou num gato, mas quando eu virei a esquina, eu topei com um cachorro. E o cachorro veio atrás de mim. Aí a fada madrinha falou: não, vou te ajudar de novo, fica tranquilo. Pegou a varinha dela, a varinha de condão dela, bateu na cabeça dele, transformou ele num cachorro. Olha que coisa maravilhosa. Agora acabou. Cachorro, e não foi com cachorro não, transformei num Rottweiler. Aí ele sai, cachorrão, agora ninguém me segura mais. E foi andando assim, e foi atravessando a rua, foi entrando assim numa praça, e na praça tinha um circo. E quando ele olhou o circo, eu vou lá naquele circo, mas naquele circo tinha um leão. E o leão fugiu da jaula. E o adestrador começou a correr atrás do leão. E o leão, fugindo do adestrador, estava fugindo, mas o leão de repente olhou e viu o quê? O cachorro. Quando o leão viu o cachorro, ele esqueceu do adestrador e fez o quê? Emendou atrás do cachorro. Começou a agonia de novo. O leão atrás do cachorro. Para direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aquele negócio vai, pega. Até que o cachorro conseguiu despistar o leão. Despistou o leão. Ficou lá. Quem passa por lá? A fada madrinha, que andava mais do que no ser ruim. A fada madrinha estava andando para lá, olhou lá e falou assim: mas de novo você aqui? Mas não tem condição não, mãe. Acabei de transformar você nesse cachorro, desse Rottweiler. O que foi? Eu falei assim: olha, é que eu fui na praça, lá tinha um circo. Um leão foge do adestrador. Ele está fugindo, ele me vê, e em vez de fugir do adestrador, ele resolve correr atrás de mim. E aí começou a agonia de novo. Quase que esse leão me mata. Aí ela falou assim: tá bom, vou te ajudar de novo. Pegou a varinha dela, tocou na cabeça dele, transformou ele num leão. Agora ele é um leão, irmão. Leão, Juba, o rei da selva. Ninguém me pega mais. Aquele rugido, né? Sai. Tem cachorro, não tem gato, não tem nada. Agora acabou. Mas lembra que o leão fugiu do circo? O homem estava correndo atrás dele? Né? Lembra que quando ele era cachorro,
tinha um leão fugindo do circo e o adestrador estava atrás dele. Quando ele sai, quem que ele vê? O adestrador, gente. O homem. E ele pensa o quê? O adestrador pensa que ele é o leão que fugiu do circo, está lá com uma lança lá, com aquelas redes, e começa a correr atrás do leão. Ah, de novo. Que agonia, que agonia. É a mesma história de novo, mesma história. Até que ele conseguiu despistar o homem, despistar o adestrador. Aí, agora vem por último a fada madrinha de novo, está voltando para casa, vê o leão lá, e fala: o que é isso? Mas não tem condição, não, eu não aguento, eu não te aguento. Ela falou assim: mas é porque o homem estava correndo atrás do leão e achou que o leão era eu. E aí o homem quer me pegar. Aí ela falou assim: não, então agora eu vou te ajudar e vai ser resolvido o seu problema. Não é possível, né? Pegou a varinha dela, tocou na cabeça dele, transformou ele num... Transformou ele num rato. Transformou ele num rato e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Para você não tem jeito. Você pode até ter corpo de leão, mas a sua cabeça vai ser sempre de rato. É aqui, ó, irmão, que a gente ganha e perde. Está cheio de gente que serve o leão da tribo de Judá, mas que tem cabeça de rato. Cheio de gente com medo. Medo de tudo, medo de gato, medo de cachorro, medo de leão, medo de homem, medo de gente, medo do diabo, medo de perder, medo de morrer, medo de casar, medo de não casar, medo de ficar, medo de ir, medo de voar, medo de cair, medo de sair para fora de casa, medo. A pessoa é crente, é serva do Deus vivo, é filha do Deus vivo, mas vive com medo porque tem cabeça de rato. Sem energia, sem força para caminhar, não consegue viver o dia de hoje, vive no futuro. Ah, mas eu vou morrer. Mas vai mesmo, irmão. Mas você vai morrer. Um dia você vai morrer. Mas em todos os outros você pode viver. Então vença o medo. Vença o medo, crendo no Deus que você serve. Vença o medo, lembrando da sua identidade. Se você precisar de ajuda, procure ajuda profissional, procure ajuda pastoral, procure ajuda do seu líder, mas não deixe o medo fazer com que você enterre o seu talento, que você morra, que você não seja feliz, que você não tenha paz. Vença o medo em nome de Jesus. Porque se você não vencer o medo, você vai perder energia, você vai perder alegria, você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Não tenha mais cabeça de rato. Vá com coragem. Encare em nome de Jesus. Encare em nome de Jesus. Nós cantamos um hino aqui na hora da oferta, que é um hino muito interessante. Na verdade é um hino que a gente canta para a gente mesmo. Não sei se você já reparou. Ele parece ser um hino de louvor, mas na verdade é um hino que a gente canta para a gente mesmo. É um hino que a gente conversa sozinho. Você sabe que quem conversa sozinho é gente inteligente, né? A gente pensa que doido é quem conversa sozinho, né? Mas não é. Você viu o hino que a gente cantou? Se tu o quê? Minha alma. Está conversando com quem? Você está cantando para quem? Você está cantando para a sua alma, irmão. Se tu me amas, a Deus suplica e não recebes, confiando fica. Nas suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abate, sua minha alma? Espera em Deus. Esse hino é para você. Você está cantando para você. Ele é um hino de você para você. E às vezes a gente tem que fazer isso. Espera aí, Rogério. Para que esse medo, cara? Você está com medo de quê?
Espera aí, você tem um Deus. Por que você está abatido? Por que você está assim? Papai, calma, você tem um Deus, você é filho de Deus, você é servo de Deus, meu amigo. Não, tem isso não, hein? Por que você está com esse medo? Porque alguém lá atrás te desprezou? Alguém lá... Não, meu amigo, lá atrás ficou. Tenha coragem, rapaz, vai que é sua. Fala com você. Fala com você. Então, não deixe mais o medo te vencer, mas vença o medo. Vença o medo, trabalhando a sua mente, buscando ajuda e principalmente lembrando que você é filho de Deus e que Deus está com você. Chega de cabeça de rato. Temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito de Deus, que nos dá ousadia, para que o Espírito de Deus te dê ousadia nessa noite. Te dê ousadia. Ousadia. Lembra dos discípulos? Tudo lá escondido no cenáculo. Vamos morrer. O Espírito veio. Os camaradas saíram pregando e não estavam nem aí. Mais nada. Porque o Espírito deu ousadia. Olha a mão em direção ao seu coração assim, ó. Fala com Deus. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei quais são os seus receios. Eu não sei se você está com medo de um exame que você tem que fazer, do resultado do exame que vai sair. Eu não sei se você está com medo de ter aquela conversa séria que você tem que ter com o seu patrão ou com o seu funcionário. Eu não sei se você está com medo do diabo, está sendo assolado por alguma coisa. Eu não sei. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui nessa noite e Ele pode te dar ousadia, transformar a sua mente numa mente mais ousada. Pai Santo, nós estamos aqui nessa noite adorando ao Senhor e meditando na Tua palavra, aprendendo sobre princípios, ó Deus, para sermos mais ousados, mais corajosos, mais, ó Deus, sábios diante de situações que se colocam diante de nós. Aqui estão os Teus filhos, ó Deus, aqui estamos nós, que sim, muitas vezes somos tomados até por medos irreais, por medos ilógicos. Mas nessa noite aprendemos um pouco mais e pedimos que aquilo que aprendemos fique gravado, cravado nos nossos corações, e que a gente, ó Deus, possa sim lutar e superar o medo, que aquilo, ó Deus, que é emocional, que tem um fundo emocional, que a gente possa buscar ajuda, tratar, aprender a lidar com isso, Senhor, a superar isso, que aquilo que vem do mal, que aquilo que não procede do Senhor, que pensamentos que às vezes vêm do próprio inimigo, ó Deus, que esses pensamentos sejam desfeitos e que haja em nós uma convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está ao nosso lado. A Tua palavra está, ó Deus, a nosso favor. Aliás, ela diz: não temas, não temas, não temas, que a gente possa, ó Deus, lançar fora o temor e confiar em Ti, ó Deus. Dê-nos ousadia, dê-nos coragem, dê-nos dinamismo, dê-nos energia. Repreenda o medo, repreenda a covardia, repreenda a timidez e abençoe o Teu povo com um espírito alegre, com um espírito animado, com um espírito dinâmico, com um espírito ousado. Em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo em nome do Teu Filho todo medo, toda angústia, toda a ansiedade, e ministro a graça, a bênção, a alegria e a paz do Senhor, sempre em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe vocês.